A noite informativa está no ar. O Conselho Constitucional não aceitou analisar o recurso submetido pela Renamo, que protesta contra o afastamento do seu cabeça de lista, Venâncio Mondlane, da corrida eleitoral. Este órgão, que zela pela legalidade, diz que não se pode recorrer sobre um assunto do qual o órgão já decidiu. Dois recursos que resultaram no fracasso. Se no primeiro recurso o Conselho Constitucional chumbou o pedido da Renamo, dizendo que não competia a este partido, em matéria eleitoral, pedir inconstitucionalidade das leis, o novo recurso da Renamo é chumbado pelo fato de o Conselho Constitucional entender que não pode voltar a decidir sobre um caso que já deliberou. Analisando a alegada pretensão do peticionário e os fundamentos que constam da questão prévia suscitada, fica claro que o objeto da presente lide é o artigo 6º da deliberação número 64/CNE/2018 de 23 de agosto, que já foi julgada por este plenário no processo de recurso contencioso eleitoral número 11/CC/2018, no qual foi negado provimento ao recurso através do referido acórdão número 8/CC/2018 de 3 de setembro, confirmando-se assim que não houve alteração do objeto. E mais, apreciados os fundamentos de recurso contencioso eleitoral no processo pretérito, verifica-se que há uma relação de identidade com os dos presentes autos, confirmando-se que os sujeitos processuais são os mesmos, ou seja, recorrente e recorrido. O objeto mantém-se inalterado. A causa de pedir o fundamento jurídico da pretensão deduzida visa atingir o mesmo efeito legal. Diz o acórdão do Conselho Constitucional, tornado público esta terça-feira. O Conselho Constitucional recorre ainda nos seus argumentos à Constituição da República, que no número 1 do artigo 147 prevê que os acórdãos do Conselho Constitucional são de cumprimento obrigatório para todos os cidadãos, instituições e demais pessoas jurídicas, não são passíveis de recurso e prevalecem sobre outras decisões. E com esta decisão do Conselho Constitucional, fica definitivamente inviabilizada a candidatura de Venâncio Mondlane como cabeça de lista da Renamo para as quintas eleições autárquicas agendadas para 10 de outubro. Refira-se que no novo recurso, o maior partido da oposição defende que a Comissão Nacional de Eleições, ao afastar Venâncio Mondlane da lista de candidatos à Assembleia Autárquica, violou o princípio da igualdade consagrada na Constituição da República, bem como interpretou mal a lei e não teve em conta o princípio de equidade exigível na interpretação e aplicação da lei. A Renamo tem agendado uma conferência de imprensa para esta quarta-feira, com o objetivo de reagir à decisão do Conselho Constitucional, onde poderá apresentar o cabeça de lista que vai substituir Venâncio Mondlane. Lourenço do Rosário questiona os princípios de democracia no país. Para o académico, os partidos políticos em Moçambique se olham como inimigos e não como adversários de ocasião. O académico e presidente do Fórum Nacional do Mecanismo Africano de Revisão de Pares, Lourenço do Rosário, chamou esta terça-feira à responsabilidade os partidos políticos pelo ambiente menos pacífico nos pleitos eleitorais. Alguma coisa tem que ser resolvida. Por que razão é que, ciclicamente, há conflitos pré- e pós-eleitorais? Significa que os partidos políticos entre si, nas suas relações, não se olham como adversários, mas sim como inimigos. Com isso, as formações políticas estão formatadas para aniquilar, causando deste modo a repressão na democracia do país. O ideal, segundo do Rosário, é um fair play entre os concorrentes. O interesse fundamental é que os partidos políticos, nas suas relações, possam, depois de jogarem o jogo político das eleições, poderem cumprimentar-se como em qualquer jogo que existe, em que os adversários, entre vencidos e vencedores, se abraçam e acabam dentro da convivência. Os representantes dos partidos políticos tomaram nota às observações do académico e presidente do MARP, com destaque para os extraparlamentares que convergem nas ideias. Mais de 20 anos é muito tempo para as pessoas se consciencializarem e saberem que nós somos indivíduos, cidadãos deste país,
como irmãos que construímos o país juntos. E por isso, devia haver afastar-se esse problema de intolerância política. A nossa democracia está bipolarizada entre dois partidos. Então, cada um puxa o saco para o outro. Então, não há essa confraternização de que os partidos são irmãos. Por sua vez, a Frelimo, por sinal o único partido com assento no Parlamento, representado no encontro de auscultação promovido pelo MARP, culpa o que chamou de mão externa por detrás do ambiente violento nos pleitos eleitorais. Nós temos instigados e instigadores. Nunca é um fenômeno espontâneo que surge. Há sempre alguém que está por detrás e fomenta. Se calhar por detrás desta intolerância, tem sempre um indivíduo que diz vai para ali. Estas declarações foram proferidas no seminário de auscultação aos partidos políticos no âmbito da segunda avaliação do MARP. O diretor do Banco Mundial em Moçambique defende que é preciso cuidar da segurança das alunas nas escolas para que as mesmas não desistam devido ao problema de gravidez precoce. Numa opinião pública, hoje no jornal, numa opinião neste caso publicada hoje no jornal O País, Mark Landel diz ainda que financiar a educação das raparigas é a melhor forma de desenvolver o país. O que fazer com as 3.000 crianças que abandonam a escola por causa da gravidez? Esta é a pergunta e o título do artigo de opinião do diretor do Banco Mundial em Moçambique, patente na edição desta terça-feira do jornal O País. Mark Landel apresenta algumas soluções para que o país consiga manter as meninas na escola num pacote de medidas que julga ser estruturante para o desenvolvimento de Moçambique no seu todo. A falta de ação suficientemente robusta nesta matéria é ainda mais preocupante, uma vez que sabemos que manter a rapariga na escola e assegurar que elas realmente aprendam é provavelmente o maior investimento que Moçambique pode fazer para reduzir a pobreza. Nesta perspectiva, Landel sugere que se crie um projeto para a proteção e manutenção das meninas nas escolas. Com o desenho da nova estratégia da educação para Moçambique, haverá sem dúvida mais financiamento disponível. Independentemente disso, algumas dessas ações, como informações aos pais, custam muito pouco e produzem ótimos resultados. Outro problema levantado pelo gestor do Banco Mundial em Moçambique é a segurança nas escolas. As escolas devem ser e podem ser um lugar tão seguro quanto qualquer outro lugar para as meninas. As ações que fazem a diferença são bem conhecidas. Landel defende ações enérgicas para os professores e estudantes responsáveis por engravidar precocemente as raparigas, inviabilizando o seu futuro. Precisamos enviar um sinal de tolerância zero para com os professores e alunos que cometem atos de abuso sexual nas escolas. Esses atos deverão traduzir-se em processos e condenações pelo sistema judicial. Assistimos a alguns casos, mas não o suficiente. Lander critica o despacho ministerial que prevê que as alunas grávidas devem frequentar o curso noturno, avançando que não é a solução e propõe que o mesmo seja revogado. Um total de 330 mil hectares de terra da área de conservação na linha da costa entre Zambésia e Nampula correm risco de desaparecer. A denúncia foi feita pela Solidariedade Moçambique, que aponta a existência de 11 licenças de exploração nas áreas declaradas de proteção ambiental nos distritos de Pebane, Moma, Larde e Angoche. A Associação Moçambicana para o Desenvolvimento Sustentável, uma organização da sociedade civil, alerta que cerca de 300 mil hectares de terra da área de conservação na linha da costa entre as províncias de Nampula e Zambésia poderão desaparecer, dando lugar à exploração de areias pesadas. Neste momento estão em Pebane cerca de 11 licenças e ao nível de Nampula, que é Moma, Larda, Angoche, estão 17 licenças. A área total neste momento em perigo de conservação ambiental é de 330 mil hectares e esta área toda
está concessionada a multinacionais para a exploração de areias pesadas. Então, quando a gente pega a lei de conservação e leva a lei de minas, encontramos uma incongruência e isto nos preocupa. O assunto já foi submetido à Procuradoria Provincial de Nampula, aguardando-se algum pronunciamento a respeito. Achamos, como organização da sociedade civil, trazer isto e dizer ao governo para ver o que deve ser feito. Paramos só por denunciar assim na imprensa. Nós já submetemos este processo à Procuradoria Provincial de Nampula, porque achamos que, olhando em todas as leis atinentes, vimos que é violação grave da lei de conservação. A Associação Moçambicana para o Desenvolvimento Sustentável revela igualmente que as áreas de conservação não estão identificadas no portal de cadastro mineiro de Moçambique. Os 750 metros cúbicos de madeira em touro apreendidos há meses no distrito de Funhalouro, em Inhambane, foram reduzidos a cinzas. Não se conhecem ainda as causas que estiveram na origem do incidente, mas a polícia diz estar a trabalhar para identificar os supostos criminosos. Esta quantidade de madeira explorada clandestinamente por desconhecidos no povoado de Maculule, posto administrativo de Tome, distrito de Funhalouro, em Inhambane. A ISTV reportou no passado dia 15 de agosto sobre a alegada invasão de cidadãos supostamente de nacionalidade chinesa, provenientes da província da Zambésia, que, para além da invasão em áreas não concedidas para atividade, também eram apontados como exploradores de espécies protegidas. Envolvido mês, os touros de madeira apreendidos pelas autoridades florestais foram reduzidos a cinzas. A realidade, irmãos, a madeira que existia aqui nesse local já não existe, transformou-se em cinza. Vamos ver tudo o que está a acontecer aqui. Nada consta, já não existe aquele produto que vocês viram, que vocês carregaram de diâmetros inferiores, tudo. Nem a comunidade local e nem a polícia sabem dizer quem foi o responsável pelo crime. Numa quantidade estimada em 750 metros cúbicos. Não temos até ao presente momento indiciados, para além da Polícia da República de Moçambique, que está trabalhando no caso, a Direção Provincial de Terra e Desenvolvimento Rural trabalha também sobre a matéria a CERNIC, no sentido de determinar a real causa e os indiciados. Não temos nem sequer suspeitos. O que estamos a fazer é no sentido de alcançar os suspeitos, que sair a partir da investigação de suspeito para indiciado. Salientar que muitos são os clamores das associações de madeireiros daquele distrito sobre alegados esquemas de contrabandos destes recursos florestais, sob o olhar impávido das autoridades competentes, segundo alguns nacionais que se encontram a exercer a mesma atividade naquele ponto da província. Por outro lado, 3 grupos de malfeitores indiciados na prática de diferentes crimes caíram nas malhas da PRM em Nampula. Alguns confessam o crime e os outros negam a sua participação. O primeiro grupo é indiciado de assalto na via pública em residências e estabelecimentos comerciais. O segundo, assassinato a um seu membro familiar. E o terceiro, composto por agentes de uma empresa de segurança privada confiada no transporte de valores, de desvio de 1.200.000 meticais. O primeiro grupo trata-se de um grupo que já vinha cometendo crimes com recurso à arma de fogo a nível da cidade de Nampula e já cometeram diversos crimes. O segundo grupo são todos parentes que, devido a conflitos familiares, acabaram agredindo fisicamente com recurso a um pau a um dos seus parentes, que acabou, portanto, perdendo a vida. O terceiro caso trata-se de 4 indivíduos, seguranças de empresa privada, que, enquanto executavam suas atividades profissionais de transporte de valores de um banco para o outro, acabaram desviando um dos sacos contendo 1.200.000 meticais. E após a denúncia à polícia,
foi possível neutralizar 4 indivíduos e recuperado 900 mil meticais dos 1.200.000 que teriam sido desviados. Diante dos detidos, há quem assume o seu envolvimento nos crimes, enquanto outros negam a sua participação nos casos de que são indiciados. 10, aqui havia 10, mas haviam falhado uma encomenda. Aqui, através de matar meu tio. Meu tio queria matar aquele mamãe ali. Então nós sentimos, a minha avó é que ele matou. E meu tio queria matar eu, a carei katana, foi na polícia. Essa vez, irmão, vamos lá agarrar aquele homem. Então, o tempo que chegamos ali, então agarraram aquele homem, começamos a bater. Não sei nada disso, eu vim vender carros. Contudo, na posse dos detidos, para além de valores monetários, a polícia recuperou, na posse do segundo grupo, 2 viaturas e diferentes chapas de inscrição usadas para despistar os agentes reguladores de trânsito e do Cernic. 26 pessoas morreram e o mesmo número de pessoas contraíram ferimentos graves em todo o país, na sequência de 32 acidentes de viação ocorridos na última semana. Os acidentes de viação continuam a derramar sangue nas estradas nacionais. Só na semana passada, a PRM registrou um total de 32 acidentes que fizeram 26 mortos e igual número de feridos graves. Entre os motivos apontados, os principais são o excesso de velocidade e má travessia de peões. Queda de passageiro, excesso de velocidade, a má travessia de peão, ultrapassagem irregular e também deficiências mecânicas foram as causas que estiveram na origem tanto dos 32 acidentes. Ainda no período em análise, foram fiscalizadas mais de 45 mil viaturas, das quais mais de 9 mil foram aplicadas multas por diversas irregularidades. De 85 viaturas, 258 cartas de condução, 70 livretes, houve detenção de 14 automobilistas por condução ilegal, esses não sei se chamamos mesmo de automobilistas, e também houve 12 detidos por tentativa de suborno aos agentes da Polícia de Trânsito, com valores que variam entre 100 a 31 mil meticais. Porque o período de campanha eleitoral se aproxima, a PRM revelou estar preparada para garantir que o processo ocorra num ambiente pacífico e de forma ordeira. Mais do que diagnosticar e testar de imediato os pacientes com o HIV-Sida, é preciso garantir que eles se mantêm no tratamento. Esta foi uma das ideias defendidas durante o segundo simpósio sobre tratamento antirretroviral, realizado hoje em Maputo, no âmbito das 16ª Jornadas Nacionais de Saúde. Sob moderação do secretário executivo do Conselho Nacional de Combate ao SIDA, 4 especialistas refletiram sobre as novas oportunidades e novos desafios para o controle do HIV e o papel das comunidades. Através de experiências de países como os Estados Unidos da América e Lesoto, a professora de Epidemiologia e Medicina falou da necessidade de ser criado um novo modelo para a testagem e tratamento do HIV-Sida. Primeiro é preciso encontrar as pessoas e depois testar, iniciar e reter as pessoas no processo. Não se pode pensar que são apenas 2 passos, porque são no mínimo 5 passos. Há necessidade de reconceptualizar o conceito de testar e iniciar. Desta forma, seria adotado o método encontrar, testar, iniciar, reter e permanecer. Por sua vez, a especialista em nutrição partilhou a estratégia Mada Tomada da África do Sul, destacando a necessidade do foco das abordagens ser sempre os pacientes. A nossa avaliação desta estratégia é muito positiva e encorajamos a todos que promovem a abordagem par a par que façam uma abordagem centrada nos utentes e nos mais vulneráveis. É preciso perceber que as necessidades dos pacientes vão além da oferta do tratamento. A falta de informação, os efeitos colaterais dos medicamentos e o preconceito são algumas das barreiras apontadas para a não adesão do tratamento antirretroviral num estudo que está a ser desenvolvido pelo Instituto Nacional de Saúde. Alguns clientes reclamaram
de ter que começar a medicação sem entender completamente os requisitos de aderências e por quanto tempo precisaram fazer o tratamento. A maioria dos pacientes e dos profissionais de saúde relataram que se sentir tonto e doente pode levar as clientes a parar de tomar os medicamentos. Para a investigadora Carla Braga, que centrou-se no papel das comunidades, as barreiras também estão relacionadas com o atendimento que os utentes recebem quando chegam aos centros de saúde e hospitais. Outra questão, assumimos de alguma forma que aquilo que para nós é comum, não sei, farmácia, laboratório, banco de socorros, é de domínio de todas as pessoas e do uso de todas as pessoas. Todos os painelistas concordam que o alcance das metas 90, 90, 90 dependem de estratégias centradas nos pacientes e no fortalecimento do envolvimento comunitário. Ainda no segundo dia das 16ª Jornadas Nacionais de Saúde, a medição do risco de contaminação por malária fora de casa e o controlo dos fatores que provocam doenças como diabetes e hipertensão foram alguns dos temas apresentados nas sessões paralelas. O Programa Científico das Jornadas Nacionais de Saúde compreende, além de sessões plenárias, um total de 34 sessões temáticas paralelas. É nessas sessões onde os investigadores Ayubo Capango e Ivalda Massicame, do Instituto Nacional de Saúde, apresentaram as suas pesquisas. Uma das pesquisas foi realizada no distrito de Chokwe, em Gaza, onde há uma forte prevalência de mosquitos transmissores de doenças devido ao regadio, a fim de medir o risco de contaminação por doenças transmitidas por mosquito, com especial enfoque à malária. Este método, na verdade, pode permitir a nós colher indicadores mais fiáveis que possam estimar qual é o risco que a população corre, o risco de exposição à transmissão da malária na comunidade, principalmente quando a população está a socializar-se fora das suas casas, porque nós sabemos que a transmissão da malária não é essencialmente intradomiciliar. Atualmente tem-se verificado uma alteração no paradigma da transmissão da malária. A eficácia do choque TRAP será testada em outros pontos do país e posteriormente poderá ser adotado. Nós fizemos estudo num contexto focal, que é na província de Gaza, mas para o método ser adotado e inserido no sistema do monitoria e de vigilância dos vetores de doença no nosso país, é necessário que isso seja testado em diferentes contextos epidemiológicos e entomológicos. Então, estamos a evidenciar alguns esforços para testar o método em outras províncias. Mas as atenções também devem estar viradas às doenças crónicas não transmissíveis. Uma pesquisa desenvolvida no bairro da Plana Caniço A e B, na cidade de Maputo, com 910 pessoas entre os 15 aos 64 anos, concluiu que há sérios riscos de surgimento de doenças cardiovasculares, cancros e diabetes. Em relação ao tabaco, a maior parte dos homens consome tabaco. Em relação ao álcool, a prevalência também é maior nos homens. Os homens consomem mais álcool do que as mulheres, desculpa. Em relação à atividade física, é o contrário. A inatividade física é muito alta, significa que as pessoas não praticam exercício físico suficiente. Em relação aos homens, apenas metade dos homens é que praticam exercício físico recomendado. E em relação às mulheres, apenas uma em cada 4 mulheres pratica atividade física recomendada. A pesquisa deixa recomendações tais como a redução do consumo de álcool e a prática de atividade física. Consumamos menos álcool, porque isso é prejudicial à nossa saúde, que nós consumamos menos ou deixemos de consumir o tabaco, que também leva a cancro e a outras doenças importantes, que nós pratiquemos atividade física, é importante despendermos algum tempo do nosso dia a caminhar, a correr, a praticar algum tipo de exercício físico e temos que ter atenção à nossa dieta. As pesquisas apresentadas nas Jornadas Nacionais de Saúde, com a duração de 4 dias, serão desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Saúde.
O governo está sem dinheiro para premiar os atletas moçambicanos que conquistaram no ano passado medalhas em provas internacionais. Porém, o Executivo garante que irá premiar nos próximos dias os atletas, ainda que seja de forma faseada. O Governo aprovou em 2013 e depois atualizou o Regulamento de Premiação Desportiva, instrumento legal que institui a atribuição de valores monetários aos atletas e seus acompanhantes que conquistem medalhas nas competições oficiais internacionais. Até dezembro de 2017, os atletas moçambicanos que alcançaram êxitos ao longo do ano deviam ser premiados, mas tal ainda não aconteceu porque o Governo não tem dinheiro. O Executivo garante, no entanto, que irá premiar os atletas que dignificaram o país em eventos internacionais, ainda que de forma faseada. Estamos a trabalhar afincadamente para garantir que quem recebeu medalhas tenha a sua premiação. É um processo, vamos fazer aos bocados. Vocês sabem que temos alguns constrangimentos financeiros. Já estamos até a avaliar a hipótese de fazer tudo faseadamente, rever que tipo de prémios podemos dar, mas nós consideramos que dentro e fora do movimento olímpico devemos premiar os nossos atletas. Ainda no âmbito do reconhecimento de quem fez e continua a fazer pelo desporto nacional, o Governo irá homenagear no próximo dia 22 de setembro, em Boane, Lourdes Motola, única atleta moçambicana que já conquistou uma medalha nos Jogos Olímpicos. Nós vamos fazer um reconhecimento entregando um certificado e sempre que temos a honra e o privilégio de interagir com a senhora, a nossa estrela Lourdes Motola, vamos falando sobre as possibilidades de algumas atividades que podemos realizar em conjunto. Concretamente, estamos a falar neste momento sobre o envolvimento dela nos Jogos Escolares que vão ocorrer em agosto de 2019. O Regulamento de Premiação Desportiva prevê a atribuição de valores monetários aos atletas e treinadores que conquistam medalhas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Campeonatos do Mundo, Campeonatos Africanos e Jogos Africanos. A Baía de Pemba Futebol Clube foi confirmada para disputar o Moçambola 2019 depois da homologação dos resultados pela Federação Moçambicana de Futebol. A direção do Baía de Pemba diz que vai ao Moçambola 2019 para lutar pelos lugares cimeiros da competição nacional. A nossa meta no Moçambola é para ocupar os lugares cimeiros. Não estamos a entrar para o Moçambola e nem vamos entrar para o Moçambola para manutenção, não é? Para nos vangloriar, dizer que não, fomos lá, pelo menos ainda garantimos a manutenção. Nós vamos entrar para conquistar os lugares cimeiros. A parte técnica está da responsabilidade do próprio treinador, o treinador nesse caso identificado, e ele também junto à direção vai apresentar e vai ler o que a própria direção pretende e junto dos desafios do próprio plano da própria direção, ele vai apresentar aquilo que é a sua proposta de trabalho e após já ser aprovado vamos levar avante o próprio projeto. Na atualidade internacional, saiba que o Tribunal Constitucional da África do Sul decidiu legalizar o consumo de cannabis sativa, vulgo suruma, numa decisão histórica tomada por unanimidade. A lei sul-africana que interdita o consumo de marijuana em casa para os adultos é anticonstitucional e, por consequência, nula, declarou o juiz Raymond Zondo, lendo o veredito da mais alta instância judiciária do país, baseada em Joanesburgo. Zondo disse ainda que não será mais um delito para um adulto consumir ou possuir cannabis a título privado para consumo próprio no seu domicílio. O tribunal ordenou ao Parlamento que redija, nos próximos 2 anos, uma nova lei que seja conforme com a decisão tomada esta terça-feira. A decisão judicial foi saudada e aplaudida por muitos defensores da legalização da suruma presentes no tribunal. No exterior do tribunal, várias pessoas celebravam a decisão fumando sem reservas. No entanto, o consumo em espaços públicos continua estritamente proibido, assim como a venda com fins lucrativos a terceiros. O tribunal não precisou a quantidade de droga que pode ser consumida em casa. Durante o processo, foram apresentados estudos médicos que mostram que a criminalização não reduz o consumo e que o álcool é mais nocivo
do que a planta. O presidente sul-coreano já está no país vizinho para a terceira cimeira. Em Pyongyang, o homólogo Kim Jong-un recebeu Moon Jae-in em ambiente de festa. Para Seul, o objetivo é desmantelar o programa de armas nucleares do país vizinho e melhorar as relações sem irritar os Estados Unidos no processo. Moon Jae-in, antes de viajar para Pyongyang, declarou que deseja falar de forma transparente com o presidente Kim Jong-un para encontrar um equilíbrio entre a exigência norte-americana de desnuclearização e o pedido da Coreia do Norte para acabar com as políticas hostis, colocando em prática medidas para garantir a segurança. A Coreia do Norte já se comprometeu em desnuclearizar-se nos últimos meses, mas não é claro até que ponto as promessas são genuínas. Dados da inteligência norte-americana apontam que o programa nuclear norte-coreano continua em desenvolvimento. Uma das tarefas do presidente sul-coreano é a de tentar perceber até que ponto o vizinho do norte é sincero nas suas promessas. No mês passado, uma viagem do secretário de Estado Mike Pompeo à Coreia do Norte foi cancelada com base no que foi descrito como o progresso insuficiente da desnuclearização. Voltamos já às notícias nacionais, onde o Conselho Constitucional não aceitou analisar o recurso submetido pela Renamo, que protesta contra o afastamento do seu cabeça de lista, Venâncio Mondlane, da corrida eleitoral. Este órgão que zela pela legalidade diz que não se pode recorrer sobre um assunto do qual o Conselho Constitucional já decidiu. Dois recursos que resultaram no fracasso. Se no primeiro recurso o Conselho Constitucional chumbou o pedido da Renamo, dizendo que não competia a este partido, em matéria eleitoral, pedir inconstitucionalidade das leis, o novo recurso da Renamo é chumbado pelo fato de o Conselho Constitucional entender que não pode voltar a decidir sobre um caso que já deliberou. Analisando a alegada pretensão do peticionário e os fundamentos que constam da questão prévia suscitada, fica claro que o objeto da presente lide é o artigo 6º da deliberação número 64/CNE/2018, de 23 de agosto, que já foi julgada por este plenário no processo de recurso contencioso eleitoral número 11/CC/2018, no qual foi negado provimento ao recurso através do referido acórdão número 8/CC/2018, de 3 de setembro, confirmando-se assim que não houve alteração do objeto. E mais, apreciados os fundamentos de recurso contencioso eleitoral no processo pretérito, verifica-se que há uma relação de identidade com os dos presentes autos, confirmando-se que os sujeitos processuais são os mesmos, ou seja, recorrente e recorrido. O objeto mantém-se inalterado, a causa de pedir o fundamento jurídico da pretensão deduzida visa atingir o mesmo efeito legal. Diz o acórdão do Conselho Constitucional, tornado público esta terça-feira. O Conselho Constitucional recorre ainda nos seus argumentos à Constituição da República, que no número 1 do artigo 147 prevê que os acórdãos do Conselho Constitucional são de cumprimento obrigatório para todos os cidadãos, instituições e demais pessoas jurídicas, não são passíveis de recurso e prevalecem sobre outras decisões. E com esta decisão do Conselho Constitucional, fica definitivamente inviabilizada a candidatura de Venâncio Mondlane como cabeça de lista da Renamo para as quintas eleições autárquicas agendadas para 10 de outubro. Refira-se que no novo recurso, o maior partido da oposição defende que a Comissão Nacional de Eleições, ao afastar Venâncio Mondlane da lista de candidatos à Assembleia Autárquica, violou o princípio da igualdade consagrada na Constituição da República, bem como interpretou mal a lei e não teve em conta o princípio de equidade exigível na interpretação e aplicação da lei. A Renamo tem agendado uma conferência de imprensa para esta quarta-feira, com o objetivo de reagir à decisão do Conselho Constitucional, onde poderá apresentar o cabeça de lista que vai substituir Venâncio Mondlane.